Olá, salve, salve. Dando início à aula de Química. Aliás, desculpem, de Física. E o nosso assunto continua sendo a dilatação dos sólidos. Hoje a gente vai ver a dilatação superficial e a volumétrica. Então, a dilatação superficial, representada pela letra S, é a dilatação. E o nome é dado ao fenômeno em que há um aumento da área de um corpo ocasionado por um aumento de temperatura. Esse tipo de dilatação ocorre em corpos de simetria superficial, como placas, tampos de mesa, tábuas, azulejos, telhas. A dilatação superficial depende do coeficiente de dilatação superficial. Esse coeficiente, cuja unidade é o grau Celsius recíproco, é uma característica de cada tipo de material, mas guarda uma relação de proporcionalidade com o coeficiente de dilatação linear. O coeficiente de dilatação linear é o alfa, tá? Então, a gente usa o coeficiente de dilatação linear quando se trata da dilatação linear, tá? Que ocorre numa direção apenas, por exemplo, num fio, né, num cabo. E nas superfícies, que a gente vai ver agora, a gente vai usar o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Então, o beta vai valer 2 alfa, já que a dilatação vai ocorrer em duas direções, tá? Por exemplo, aqui a gente tem a área de um quadrado a uma determinada temperatura. Quando essa chapa, por exemplo, uma telha, é aquecida, ela tem a sua dilatação em duas direções. Então, podemos entender essa relação se visualizarmos que na dilatação superficial ocorrem duas dilatações lineares, uma para o comprimento e outra para a altura do corpo. É importante ressaltar que a relação mostrada anteriormente é válida somente para corpos formados por substâncias puras e homogêneas. A fórmula, então, confira a fórmula que é utilizada para calcular o módulo da dilatação superficial. A variação da área sofrida por algum corpo quando é aquecido. Então, variação da superfície vai ser igual à superfície inicial, ou seja, a área inicial, que multiplica a dilatação superficial, que multiplica a variação de temperatura. Então, ΔS é a dilatação da área em metros quadrados. A área inicial também em metros quadrados. Né? O coeficiente de dilatação superficial é o grau Celsius recíproco e ΔT é a variação de temperatura. Lembrando que essa variação sempre vai ser temperatura final menos a temperatura inicial. Então, aqui novamente as fórmulas, tá? As fórmulas, elas também podem ser escritas de maneira diferente, onde a variação da superfície nada mais é do que a superfície final menos a superfície inicial, né? O resto da equação continua a mesma coisa. E aqui mostrando que uma chapa também dilatou com aumento de temperatura. Nesse caso aqui, a variação de temperatura foi de 60 graus, né? Estava em 20, passou para 80, ou seja, 60 graus. Além dessa forma, podemos calcular a dilatação superficial de outra maneira, de modo a encontrarmos diretamente qual é a área final do corpo. Então, a área final, em metros quadrados, a área inicial que multiplica 1 mais o beta multiplicado pela variação de temperatura. Apesar de ser intuitivo, não é verdade que todos os materiais expandem-se ao terem sua temperatura aumentada. Existem materiais que apresentam coeficientes de dilatação negativos, como a borracha vulcanizada, por exemplo. Isto é, quando aquecidos, esses materiais têm as suas dimensões reduzidas. Aqui a gente tem uma junta de dilatação, né? Elas são colocadas em grandes construções para evitar que sejam danificadas por variações de temperatura.
aí o concreto aqui ele tem como trabalhar. E quando uma construção é mal planejada, né, quando não se atém sobre esse ponto, pode acontecer, né, que a dilatação provoque, então, a destruição aí de alguma construção. A dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica ocorre quando um corpo com dimensões de altura, largura e profundidade é submetido a um aumento de temperatura. Essa variação de temperatura causa aumento na agitação das moléculas ou átomos que constituem o material, fazendo com que elas ocupem maior espaço, elevando assim as dimensões desse corpo. Então, na dilatação volumétrica, o corpo vai se dilatar em 3 direções, tá? Na altura, na largura e na profundidade. Então, o coeficiente de dilatação que a gente vai usar vai ser o volumétrico, vai ser o gama. Então, podemos ver que um corpo com volume inicial V0 e temperatura inicial T0 é submetido a uma fonte de calor recebendo energia térmica. Essa energia causa variação da temperatura e o corpo aumenta a sua temperatura para a temperatura final, elevando também o volume para o volume final. A dilatação volumétrica, ΔV, é calculada pela fórmula variação do volume igual ao volume inicial que multiplica o gama, que agora é 3 alfa, porque a dilatação ocorre em 3 direções, e a variação de temperatura. O gama é o coeficiente de dilatação volumétrica, que possui valor específico para cada substância. Ele corresponde ao triplo do coeficiente de dilatação linear alfa da mesma substância. A variação do volume ou dilatação volumétrica também pode ser calculado pela diferença entre o volume final e o volume inicial do corpo. Como está aqui, a variação do volume sempre é o volume final menos o inicial. Essa equação pode ser relacionada com a equação anterior e utilizada para calcular o volume final da substância. Então, a variação, a gente pode substituir, né, isso aqui pelo volume final menos o inicial. Aí, rearranjando a fórmula, dedução de fórmula, né? Vai ficar o volume final menos o volume inicial, igual ao volume inicial, que multiplica o coeficiente, que multiplica a variação de temperatura. Passando o volume inicial para o outro lado da igualdade, a gente vai ter o volume inicial mais volume inicial, que multiplica o gama, que multiplica a variação de temperatura. Ou volume final igual ao volume inicial, que multiplica 1 mais gama, que multiplica a variação de temperatura. Então, só mostrando aqui novamente os coeficientes, né? Alfa, coeficiente de dilatação linear, o beta, coeficiente de dilatação superficial, e o gama, coeficiente de dilatação volumétrica. Então, o beta é 2 alfa e o gama é 3 alfa. Ou seja, o gama pode ser 3 beta sobre 2. Aqui a gente tem um quadro com o coeficiente, né, de alguns materiais. Então, por exemplo, alumínio, 2,4 vezes 10 a menos 5. O latão, 2 vezes 10 a menos 5. E vai diminuindo. Isso aqui eu já passei na semana passada, na dilatação linear, mas só lembrando que os coeficientes, eles vão ser os mesmos para cada material, seja a dilatação linear, superficial ou volumétrica. Fazer alguns exercícios, então. Número 1, uma chapa metálica retangular de 0,05 metros quadrados encontra-se a temperatura de 25 graus Celsius. Quando passa a ser aquecida pela luz do sol, até que sua temperatura atinja 75 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação superficial do material que compõe a chapa igual a 2 vezes 10 a menos 4, de quanto será a variação da área dessa chapa? Vocês podem perceber que aqui ele já forneceu
o coeficiente de dilatação superficial do material. Então, a gente não precisa multiplicar por 2. Se ele tivesse fornecido o coeficiente de dilatação linear, a gente teria que multiplicar por 2. Então, jogando na fórmula, a área final igual a área inicial, o exercício forneceu 0,05, e multiplica 1 mais o coeficiente, que é 2 vezes 10 a menos 4, que multiplica a variação de temperatura. Fazendo a conta, a gente vai ter 0,0505 metros quadrados. Ou seja, isso aqui é a variação da dilatação sofrida por essa chapa. Número 2, determinado material tem o coeficiente de dilatação linear de 1,5 vezes 10 a menos 5. O coeficiente de dilatação superficial desse mesmo material é só multiplicar por 2, né? Então, 2 que multiplica 1,5 vai dar 3 que multiplica 10 elevado a menos 5. 3, uma placa de 0,4 metros quadrados e coeficiente de dilatação superficial igual a 2 vezes 10 a menos 5, é aquecida de 20 até 200 graus Celsius. Determine o aumento percentual da área dessa placa. Então, a gente vai usar essa fórmula, a nossa, né, a nossa conhecida fórmula da dilatação. Então, 0,4, que é a área inicial, que multiplica 2, que multiplica 10 elevado a menos 5, que multiplica 180. Fazendo os cálculos, né, a gente vai obter uma variação da área de 0,00144 metros quadrados. Mas o exercício pede o percentual. Então, a gente vai fazer a divisão da variação da área final, aliás, pela área inicial. Então, a área final é a soma, né? Porque aqui a gente calculou a variação. Então, a gente tem que somar com 0,4. Vai dar 0,4000144 dividido por 0,4, que multiplicado ainda por 100, a gente vai obter 0,36%. Exercício número 4. O tanque de gasolina de um carro com capacidade para 60 litros é completamente cheio a 10 graus Celsius. E o carro é deixado no estacionamento, onde a temperatura é de 30 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,1 vezes 10 a menos 3, e considerando desprezível a variação de volume do tanque, a quantidade de gasolina derramada é em litros. Então, o volume inicial é 60 litros. A temperatura final 30, a temperatura inicial 10, portanto, a variação vai ser de 20 graus. Ele forneceu o coeficiente da gasolina e é só jogar na nossa equação. Então, a variação do volume vai ser o volume inicial, que é 60, multiplicado pelo gama, que é 1,1 vezes 10 a menos 3, multiplicado por 20, a gente vai obter a variação do volume sendo 1,320 litros, ou seja, 1,3 litros, né? Quer dizer, mais de 1 litro foi perdido com esse aumento da temperatura. Exercício 5. 3 litros de água a 30 graus Celsius foram colocados em uma panela de ferro e aquecidos até atingir a temperatura final de 90 graus. Desconsiderando a dilatação sofrida pela panela, calcule o volume da água após o aquecimento, sabendo que seu coeficiente de dilatação volumétrica é 1,3 vezes 10 a menos 4 graus Celsius recíproco. Então, aqui novamente, os dados, volume inicial 3 litros, a variação de temperatura vai dar 60 graus, e o gama 1,3 vezes 10 a menos 4. Então, só jogar isso na fórmula para achar a variação do volume. Então, volume inicial 3, multiplicado pelo gama,
multiplicado por 60. Então, a gente vai obter 234 vezes 10 elevado a menos 4, ou seja, 0,0234 litros. Agora, para descobrir o volume final, a gente soma os dois, né? O volume inicial com a variação. O volume inicial foi de 3, a variação foi de 0,0234, portanto, o volume final será de 3,0234 litros. Exercício 6. Uma substância, ao ser submetida a uma variação de temperatura de 80 graus Celsius, sofreu dilatação, aumentando o seu volume em 10 litros. Calcule o coeficiente de dilatação volumétrica dessa substância. Considere o volume inicial sendo de 500 litros. Então, ele forneceu a variação do volume, a temperatura inicial, 80 graus, o volume inicial, 500 litros. Então, jogando na equação, né, a gente vai passar o volume inicial e a variação de temperatura para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, a nossa equação vai ficar coeficiente igual 10, divididos por 500, que multiplica 80. Ou seja, 10 divididos por 40.000, a gente vai obter 2,5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius recíproco. E para finalizar o exercício número 7, o cilindro circular de aço do desenho abaixo se encontra em um laboratório a uma temperatura de menos 100 graus Celsius. Quando este chegar à temperatura ambiente de 20 graus, quanto ele terá dilatado? Ele forneceu aqui o coeficiente linear do aço, que é 11 vezes 10 a menos 6. Então, lembrando que o volume é a área da base vezes a altura. E a área da base é πr ao quadrado. Tá? Então, primeiro a gente vai achar o volume. O R, a gente pode dividir o diâmetro por 2, né? Porque o raio é a metade do diâmetro. Então, a gente vai obter volume igual a π, que multiplica 20 divididos por 2, que é 10 ao quadrado, que multiplica 100, ou seja, o volume vai ser de 1000 π centímetros cúbicos. A variação do volume vai ser volume inicial, que multiplica o gama, que multiplica a variação de temperatura. O volume inicial, que multiplica 3 alfa, porque nesse exercício, o exercício é sobre dilatação volumétrica, mas ele forneceu o coeficiente de dilatação linear, então a gente tem que multiplicar por 3, né? Porque o gama é 3 alfa, então fica 3 que multiplica 11 vezes 10 a menos 6, que multiplica 20 menos 100, ou seja, aqui vai dar 180 graus. Aliás, 120, desculpa, estava em 100, menos 100, 120 graus. Fazendo o cálculo, a variação do volume foi de 12,44 centímetros cúbicos. Eu esqueci de falar antes, a unidade, então, da variação do volume sempre vai ser ou em centímetros cúbicos ou em metros cúbicos. Então, repetindo, na dilatação linear, a unidade vai ser em metros ou centímetros, na dilatação superficial em metros quadrados ou centímetros quadrados, e na dilatação volumétrica vai ser em centímetros cúbicos ou metros cúbicos. Encerrando o compartilhamento, encerrando a gravação.